Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida, homens e mulheres de fé, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Hoje nós temos um devocional que é muito importante para a sua vida, um devocional onde Deus vai falar com você. Você acredita nisso? Você crê? A palavra do Senhor, ela tem poder para transformar a tua vida, a tua história, mas a palavra do Senhor, ela deve ser praticada para que você veja o resultado na sua vida. Toda direção que nós tomamos pela palavra do Senhor vai dar certo. Você vai prosperar, você vai ser uma bênção. Mas toda decisão que você toma fora da palavra, toda maneira de viver que está fora da palavra, vai dar errado. Você vai se frustrar, você vai ficar triste, você vai se aborrecer, você nunca vai conquistar e nunca vai avançar em áreas da sua vida se você viver fora da palavra. Amém? Então fica aí, compartilha esse devocional com pessoas que você ama. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, é muito importante para o canal, amém? A Bíblia diz em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui o Senhor está falando sobre pecado. O pecado que é escondido, ele aprisiona você na maldição do pecado, porque o pecado é uma maldição. A pessoa que pratica o pecado, ela está debaixo de uma maldição. E o Senhor nos dá uma instrução aqui. Quando você peca, a Bíblia diz, e quando você encobre esse pecado, você não confessa esse pecado, você não pede socorro, não pede ajuda para se livrar deste pecado, a Bíblia diz, você nunca prosperará. Você nunca vai avançar, você nunca vai sair dessa situação. Por isso que existem pessoas que têm vícios. Por quê? Você já observou que a pessoa geralmente que tem um vício, ela não reconhece que é viciada. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você é um pecador. Você precisa reconhecer que você tem um pecado, que se você ainda está praticando o pecado da mentira, o pecado de pornografia, o pecado do adultério, o pecado do roubo, enfim, é uma série de situações que aprisionam você se você não pedir socorro. Você precisa confessar, a Bíblia diz, confessar e deixar, para que a misericórdia do Senhor alcance a sua vida. Em Tiago, no capítulo 5, versos 16, olha mais um conselho do Senhor, você que quer prosperar, você que quer viver uma nova vida no Senhor. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Feita por um justo pode transformar a vida de uma pessoa. Olha só que interessante isso. A oração de uma pessoa justa, ela pode sarar uma pessoa, está escrito em Tiago, capítulo 5, verso 16. Então, quando você tem um pecado, você que, de repente, você traiu, você usou de má fé com alguém, você enganou, você mentiu, você está amarrado ainda nesse pecado, ou você fez, até não pratica mais, mas você ainda está atormentado, esse pecado ainda te persegue. A Bíblia nos ensina que você deve procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo e confessar este pecado. O pastor, a pastora, a missão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que tem um líder, que tem uma liderança, né, que é uma liderança, que está na frente de um trabalho, que é um líder espiritual, é instruir, é direcionar, é abençoar. Então o pastor, a pastora, ele vai receber segredos de pessoas e a pessoa, ela tem que ser fiel a Deus. Pastor, a pastora, o homem de Deus, né, o líder espiritual, mulher de Deus, deve guardar os segredos até o túmulo. O homem de Deus, a mulher de Deus, vai ouvir confissões aonde a pessoa vai levar isso com ela. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus não pode ser fofoqueiro. Não pode ser aquele que expõe o pecado dos irmãos. Porque a missão do homem e da mulher de Deus é ouvir, ensinar, orar, perdoar, para que haja cura. O pecado, ele traz doença, tanto no corpo físico como na área espiritual. Então, o que o Senhor nos ensina aqui, em Tiago 5,16, é que você deve confessar uns aos outros. Ah, mas apóstolo, se eu falar o que eu fiz para minha esposa, para o meu marido, vai separar, vai divorciar. Se você sabe que a pessoa não é uma pessoa espiritual e não vai entender o seu pecado, procura uma pessoa espiritual para confessar o seu pecado. Pede conselho para um homem ou mulher de Deus que seja espiritual.
Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo que possa te ajudar. Porque enquanto você guardar esse pecado, ocultar esse pecado, você não vai prosperar. As coisas não vão andar na sua vida, não vai avançar, porque está escrito em Provérbios, você só vai prosperar se você confessar, se você abandonar. E existem muitos homens de Deus, existem muitas mulheres de Deus que estão dispostos em te ajudar, em ouvir a confissão. Eu ouço muitas confissões, muitas mulheres de fé entram em contato comigo, contam e confessam os seus pecados, coisas horríveis, que quando eu ouço, eu peço a misericórdia do Senhor, eu oro, abençoo, o pecado é perdoado, porque o Senhor diz que quando você confessa o seu pecado, a gente ora, a gente perdoa o pecado dessa pessoa, porque essa pessoa, ela está procurando ajuda, ela está buscando ajuda, então o Senhor, Ele se agrada disso. O Senhor, Ele se agrada quando você reconhece o seu pecado, você pede socorro, pede ajuda. E a Bíblia diz que você vai ser curado pela oração desse justo. Então procure o seu pastor, procure a sua pastora. Se for, né, um homem espiritual, uma mulher espiritual. Ah, mas não é. É aquele que fala mal de todo mundo. É aquele que fala das coisas dos outros, né, que não sabe guardar segredo. Procure um homem, uma mulher espiritual que saiba guardar os seus segredos e que possa te ajudar. Porque a oração de um justo muito pode, a Bíblia diz. Em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, eu estou sofrendo injustiça, apóstola. Eu estou sofrendo uma grande injustiça no casamento, uma injustiça no trabalho, na igreja, uma injustiça lá com a parentela. Está sendo injustiçado? O Senhor diz, confessa os pecados. Porque Ele é justo, Ele é fiel para perdoar os seus pecados, para purificar você de toda injustiça. Existem pessoas que estão sendo injustiçadas porque não confessaram os seus pecados, não ainda se purificaram através da confissão. A confissão de pecados purifica a sua vida e traz a justiça de Deus para você. Você quer receber a justiça de Deus? Você quer viver na justiça de Deus? Você quer ser abençoado, abençoada? Você deve confessar os seus pecados. A Deus, em primeiro lugar a Deus, dobrar o seu joelho, pedir perdão ao Senhor, confessar, reconhecer que você é um pecador, que você é uma pecadora, que você errou e que você precisa de ajuda. E aí você precisa procurar um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus e confessar o seu pecado para receber a oração da cura. Amém? Aí em Atos 3:19 está escrito: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, como que você recebe o refrigério? Como que você recebe aquela paz? É quando você larga esse jugo. O pecado escondido, oculto, é um jugo. É algo que te pesa. Pesa o teu sono, pesa o teu coração, pesa a tua consciência. E quando você confessa, como o Senhor diz aqui, você se arrepende, você se converte, não pratica mais o mesmo pecado, você vai receber o refrigério. O refrigério que vem do Senhor, aquela paz interior. Aquela, mesmo que você, de repente na tua cidade, onde você mora, na tua rua, ninguém mais dá crédito para você, ninguém acredita em você, todo mundo conhece o seu passado, às vezes você fez coisas horríveis, mas se você confessar ao Senhor, e se você procurar um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, e essa pessoa orar por você, você vai receber cura, você vai receber o refrigério do Senhor, você vai receber uma vida nova, e você vai andar em paz, e você vai ter a tua vida transformada, o Senhor vai prosperar a tua vida, porque essa é a palavra do Senhor, essa é a verdade, amém? Glórias a Deus, aleluia. Olha o que Davi disse aqui no versos 32 do Salmo 32, versos 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Então, o próprio salmista diz aqui, enquanto eu fiquei quieto e não confessei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram. Trouxe doença para a alma, trouxe doença para o corpo. É muito sério isso. Aí no Salmos 32:5 ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Não importa o que você fez, não importa o que você cometeu. Se você confessar o seu pecado para o Senhor, se você abandonar o seu pecado, se você deixar esse pecado, o Senhor ele vai trazer justiça, ele vai trazer paz, ele vai trazer uma vida nova para você, porque Deus é Deus de justiça. Amém? Glórias a Deus. Satanás ele quer te acusar, ele diz que você não tem perdão. O inimigo das nossas almas, ele diz que você não tem jeito, mas o Senhor diz:
Ele vai fazer justiça. O Senhor diz, confesse, abandone, deixe, e eu vou transformar a tua vida. Amém? Guarda essas palavras no seu coração e viva a nova vida que o Senhor tem preparado para você. Deus te abençoe.